E, portanto, vamos falar sobre alguma coisa que é fundamental na história de prosperar. Quando a gente fala em prosperar, a gente involuntariamente acaba pensando em alguns cases de sucesso, em algumas pessoas que a gente conhece que são prósperas. E se você parar para analisar, um ponto muito comum entre as pessoas que prosperam e as que ainda não prosperaram é a comunicação dessas pessoas. É incrível como as pessoas prósperas se comunicam bem. E quando eu falo se comunicam bem, eu não estou falando de falar bonito, falar de forma com palavras difíceis. Não, não, muito pelo contrário. Eu estou falando de falar da maneira adequada. Da maneira adequada. 100% das pessoas que são extremamente prósperas, que ganham cada vez mais dinheiro, que têm um estilo de vida que todo mundo que gostaria de ter, eu tenho certeza, tem uma comunicação muito fluida, uma comunicação muito adequada ao ambiente, muito adequada ao público, muito adequada ao conjunto ali do ecossistema. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Comunicação, vocês estão vendo minha tela aí? Me dá um positivo, estão vendo minha tela, beleza? Joia. Vou colocar na tela inteira aqui. A comunicação, como eu falei agora há pouco, ela não diz respeito a você ter um vocabulário vasto. Não. Ela não diz respeito a você ter, por exemplo, uma habilidade em falar bonito, em impostar a voz, em ter uma voz bonita, uma voz de locutor, uma voz de locutora. Não é nada disso. Comunicação basicamente é o seguinte: para uma boa comunicação é preciso dominar apenas três coisas. Apenas três coisas. A princípio a gente imagina que para se comunicar bem a gente tem que entender de tudo um pouco, mas não. Para se comunicar bem, para uma boa comunicação, a gente tem que dominar três coisas que não tem nada a ver com, por exemplo, a história de entender de palavras difíceis ou então de ter uma voz bonita. Não tem nada a ver. São três coisas que são intrínsecas à boa comunicação. Vamos dominar essas três coisas essa noite e a partir de hoje, qualquer um aqui vai saber se comunicar da maneira mais coerente e mais próspera possível. Beleza? Muito bem. Primeira coisa, entender a teoria de Mehrabian. O que é a teoria de Mehrabian? Se você nunca ouviu falar em teoria de Mehrabian. Se não me engano é Anthony Mehrabian o nome do cara que fez essa pesquisa. E ele desenvolveu uma teoria que chocou a comunicação no mundo inteiro. Que teoria é essa? A teoria do 7, 38, 55. A partir do momento que vocês entenderem a teoria de Mehrabian, a teoria do 7, 38 e 55, vocês vão enlouquecer. Vocês vão ficar assim, de boca aberta com o que isso pode transformar na comunicação de todos nós. Basicamente, a teoria de Mehrabian, 7, 38 e 55, diz o seguinte: 7% do que a gente fala são as nossas palavras. A importância do que a gente fala, 7% são as nossas palavras. Tá aí a prova de que a gente não precisa ter um vocabulário extenso, um vocabulário difícil, palavras que as pessoas às vezes não entendem, que se sentem até impressionadas para poder, justamente isso, impressionar as pessoas. 7% só do que a gente fala tem a ver com as nossas palavras, é assimilado pelas nossas palavras. A importância do que a gente fala para um cliente, para o nosso diretor, para o nosso chefe, numa live, num story, para nossa família, com nossos amigos. 7% do peso disso tem a ver com as palavras que a gente fala. 38% tem a ver com o seu tom de voz. 38% do peso, do que faz uma pessoa se mover para fazer o que você quer que ela faça, está ligado ao seu tom de voz. Então não adianta eu falar assim: gente, estou super animado. Olha, eu estou realmente entusiasmado hoje. Queria que vocês imaginassem como eu tô feliz e eu tô bem, tô legal. Entendeu? Você não convence. Por quê? Porque o meu tom de voz não condiz com o que a minha frase está dizendo. Não é verdade? Então, se eu estou falando para você que eu estou muito animado, eu estou muito animado, você não tem noção. Entendeu? Muda tudo. Não é verdade? Então, 38% do que a pessoa com quem você está conversando, que o público com quem você está falando, para quem você está falando, assimila e dá peso, dá importância, é o seu tom de voz. E 55% não tem nada a ver com voz nem com palavra. 55% tem a ver com a sua expressão corporal. O corpo fala. Corpo é memória. Entenda isso. Todas as vezes que você quiser trabalhar uma boa comunicação, entenda que é importante você se mover de acordo com aquilo que a tua comunicação quer que o seu interlocutor faça.
Olha que coisa séria que eu tô te falando. Gente, depois que você dominar essas 3 coisas que eu vou passar hoje, você se prepara que o bicho vai pegar com força. Mas com muita força. A partir de amanhã, você começar a aplicar isso aqui, você vai ver resultados mudando esse mês. Vamos lá. Sua expressão corporal. Sempre que você quer transmitir credibilidade, confiança, vamos falar sobre credibilidade daqui a pouco também na comunicação. Credibilidade, confiança, direcionamento, liderança. Primeira coisa, você tem que se manter numa postura onde o seu peito fica estufado, os seus ombros ficam abertos e sua cabeça não fica para baixo e nem para cima, fica reta, entendeu? O seu rosto fica numa postura reta. O nome do jogo é você olhar no olho da pessoa com essa postura, entendeu? Nada de prestar atenção para não ficar corcunda, nada disso. Por quê? Porque se você estiver corcunda, com ombros arqueados para dentro e olhando para baixo, você assume uma postura chamada postura fetal, posição fetal. Involuntariamente, você pode estar dando assim a fórmula da Coca-Cola para a pessoa. Involuntariamente, a pessoa ela não consegue perceber, não consegue assimilar a credibilidade no que você fala, por causa da tua expressão corporal. Quando você tem ombros arqueados para dentro, fica corcundo, olha para baixo, você está numa posição fetal, como eu falei agora há pouco. E o feto, ele é frágil, ele é dependente, ele é completamente fraquinho, ele depende de todo mundo para fazer tudo, enfim, ele não consegue se virar. Enfim, o cérebro de quem está nos vendo fazendo desse jeito, lê tudo isso aí. E por mais que por mais que você esteja falando uma coisa que transforma a vida da pessoa, a pessoa não acredita ou não dá o peso suficiente para aquilo que você está falando. E às vezes uma pessoa que tem uma boa expressão corporal e está contando uma mentira, tem mais credibilidade do que a gente por nossa expressão corporal não estar condizendo com aquilo que a gente quer. Correto? Então, 7% da nossa comunicação são nossas palavras. 38% é o nosso tom de voz e 55% é a nossa expressão corporal. Por isso que é importante andar de maneira austera. Olha, eu mexendo com as palavras, sempre sendo que não tem nada a ver. De maneira imponente, de maneira que as pessoas sintam credibilidade. De acordo com a maneira como você anda, de acordo com a maneira como você senta, de acordo com a maneira como você cumprimenta, esse conjunto de ações que o seu corpo expressa, eles falam muito mais alto do que aquilo que você vai falar. E essa primeira impressão que a pessoa tem de você, ela diz respeito à sua expressão corporal. De acordo com a sua expressão corporal, está a credibilidade daquilo que você fala. Então, se você vai vender o que você vende, seja balão, seja carro, seja aula, seja roupa para criança, roupa para jovem, roupa para adulto, seja um infoproduto, seja o que for. O que você for vender, a pessoa vai primeiro ser impactada pela sua expressão corporal. A sua expressão corporal ela transmite muito mais convencimento do que qualquer palavra que você disser e qualquer tom de voz que você utilizar. Olha que coisa séria. Então, se você pegar ali e dominar o 7, 38 e 55, ninguém mais te segura. Porque você se aproxima e conquista a mente, o cérebro da pessoa com a sua expressão corporal, completa essa equação com um tom de voz que se encaixe bem naquilo que você quer que a pessoa faça e utiliza as palavras de acordo com isso aqui, rapport, que é o segundo ponto. Falei que tem 3 pontos que a gente tem que dominar. O primeiro é a teoria de Mehrabian. O segundo é o rapport. O rapport, antes de falar do rapport, eu quero saber se está tudo bem aqui, se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu até parar aqui o compartilhamento. Olha o Diego aí, eu não tinha visto o Diego ainda. A Geisa, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida até aqui da teoria de Mehrabian? 7, 38 e 55. 7% são as palavras, 38% é o tom de voz e 55% é a expressão corporal. Você não tem noção, entendeu? E por aí vai. Então vamos lá, vamos seguir adiante, porque agora eu vou falar sobre rapport. Rapport é o segundo ponto. São só 3 pontos que a gente tem que dominar, gente, para usar a nossa comunicação e conquistar o que a gente quiser. Prosperar como nunca. Segundo eles, o rapport. O que é o rapport? O rapport é uma maneira perfumada que a neurolinguística tem de explicar isso aqui. É uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com outra pessoa. Ela cria laços de compreensão entre 2 ou mais indivíduos. Então, o que é o rapport? O rapport nada mais é do que você, vou usar uma palavra bem direta, você imitar os trejeitos, o tom de voz,
a maneira como fala a pessoa com quem está conversando. Entendeu? Tem gente que já tem isso no automático. Tem gente que tem que prestar atenção e já modela isso em 10 segundos. Ok? Isso é muito interessante. Por exemplo, se você está conversando com alguém e essa pessoa tem de braço cruzado e você cruza o braço também, essa pessoa ela sente mais confiança em você. Se a pessoa está sentada curvada assim e você senta e se curva assim também, mesma coisa. Sempre que você a espelha, por isso que tem esse desenho aqui, ó. Sempre que você espelha a pessoa com quem você está conversando, seja na altura que está falando, seja na postura do corpo dela, seja nas palavras que ela utiliza, se ela fala nós vai, não vamos falar nós vai também, se ela fala de uma maneira mais técnica, a gente vai falar de uma maneira mais técnica também, mas sempre que você consegue dominar essa aproximação, esse espelhamento, você dominou o rapport. E sempre que você dominou o rapport, a pessoa tem mais credibilidade, você gera mais credibilidade na cabeça da pessoa, a sua comunicação. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, esse é um dos meus. Esse é um dos meus. Então vamos lá, eu já vendi coisas pra gente que tem PhD e eu já vendi coisas para pessoas que são da roça, que falam problema, entendeu? Que falam não vai. Exatamente assim. Você não tem noção. E a boa parte do porquê eu vendi está ligado ao rapport. O cara que é PhD e começa a falar de soluções, começa a falar de Sebastian-Bach, começa a falar de Alemanha, começa a falar, meu amigo, eu tenho repertório para trocar ideia de igual para igual com o cara. E o cara fala assim, nossa, esse cara é dos meus. E o senhor, que é da roça, tá com as mãos grossas de lidar com terra, e fala problema, e fala nós vai, ele vai escutar o Jafferton falando problema, ele vai escutar o Jafferton falando assim, meu, nós vai lá e faz isso rapidinho, vão comigo, entendeu? E automaticamente vai falar assim, aí, esse menino é um dos meus, ele me entende, entende isso? Então essa é a proposta aqui no rapport. O rapport é muito utilizado no mundo dos coaches, no mundo da programação neurolinguística, mas desde que o mundo é mundo, o rapport é utilizado para que aconteça esse espelhamento. E toda vez que acontece esse espelhamento, vamos chamar de espelhamento, vai, a gente consegue conquistar a confiança do interlocutor, da pessoa. Jafferton, agora você me causou um problema, porque pode ser que eu esteja conversando com uma sala de aula, ou então eu esteja dando aula tipo a Ju, ajuda a aula de dança do ventre, de repente para turmas aí com 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos, 10 alunos, com 20 alunos, já imaginou? E tem ali, por exemplo, 10 pessoas, cada uma com o seu jeito, cada uma com o seu estilo. Ótimo, para cada pessoa com quem você vai conversar, você assimila um rapport diferente. E é importante demais ter esse domínio, desde que você queira prosperar com a sua comunicação. Por quê? Porque uma comunicação baseada em rapport, ela é uma comunicação que se modela. E quem cresce, quem sobrevive, quem tem mais oportunidades, não é o melhor e nem o pior, é o que se adapta mais rápido às mudanças. Essa frase é de uma pessoa, se não me engano é de Charles Darwin, se não me engano. Mas quem cresce mais depressa não é o mais inteligente, não é o mais forte, não é o mais rápido, não. É o que se adapta mais rápido às mudanças. E como eu falei no começo aqui do nosso papo, a comunicação ela é algo assim diretamente ligado à vida de quem prospera. As pessoas que prosperam, que são bilionárias, elas se comunicam muito bem. Elas sabem se comunicar, elas sabem se expressar. Por quê? Porque elas dominam algumas coisas e 3 dessas coisas, para mim as mais importantes, eu estou passando aqui hoje. A teoria de Merabian, 3855, o rapport, para causar esse espelhamento na pessoa, a pessoa se sentir super à vontade, a pessoa se sentir super em casa. E por último, uma coisa que eu tenho, assim, para mim, isso aí, depois que eu descobri isso, aquilo virou uma regra na minha comunicação. Uma regra, assim, inabalável. Assim como o rapport também é, assim como o Merabian também é, mas tem uma coisa que pouquíssimas pessoas tocam nesse assunto. Pouquíssimas pessoas tocam nesse assunto, que é a autoridade. Quando você domina a autoridade naquilo que você fala, quando você transmite autoridade naquilo que você fala, você está, assim, anos-luz à frente do que aquela pessoa que só enrola, do que aquela pessoa que só fica no information, entendeu? Por quê? Porque quando você tem autoridade naquilo que você fala, você tem informação suficiente para ter autoridade, para dar dados técnicos na hora certa,
muito embora a gente saiba que 80 a 85% de uma venda é emoção, já falamos sobre isso aqui, você sempre tem que ter no seu domínio autoridade disfarçada, traduzida em dados técnicos. Por que dados técnicos? Porque dados técnicos te causam autoridade. E a autoridade te dá uma exclusividade. Não adianta, a gente precisa ter autoridade na ponta da língua e ter autoridade como carta na manga. Porque, na maioria dos casos, nós não vamos precisar de autoridade para poder convencer alguém a fazer uma compra, convencer alguém a fazer o que a gente quer que a pessoa faça. Não. Na maioria das vezes, a gente tem que ter a emoção. Transmitir para a pessoa como a vida dela seria se ela tivesse esse carro, como a vida dela seria se ela usasse essa roupa, como a vida do filho dela seria, como ela seria mais feliz se o filho dela tivesse aquela roupa, como a experiência que ela teria se tivesse esse balão naquele aniversário, como ela se sentiria mais empoderada se ela fizesse aula de dança do ventre, e por aí vai. Correto? Então, a autoridade ela precisa ter dados um pouco mais, como dizer, mais teóricos e mais avançados. Por exemplo, quando a gente trabalhava mais... Alguém escreveu alguma coisa no chat aqui, deixa eu só ouvir aqui. Nossa, que legal, não conhecia o Rapport. O Rapport é muito louco. O Rapport é louco, assim, com força. Você começa a fazer, você não acredita, como a pessoa entra na tua. É até esquisito falar isso. Parece uma manipulação, mas não é uma manipulação. É uma adaptação. É só isso. Beleza? Não é para você perder a tua personalidade. O Rapport não foi feito para você perder a sua personalidade. Não. É para você espelhar o jeito de ser da pessoa com quem você está falando. Simples assim. Correto? Então, diz o seguinte. Autoridade. Quando a gente vendia, a gente fazia as visitas nossas ali, né? Com a Herbalife, a gente fazia o seguinte. Pô, a gente sempre foi rato de treinamento. A Ju e eu. Então... Somos 15 anos de Herbalife e em pelo menos 10 anos a gente coordenou treinamentos todos os meses, treinamentos de final de semana, de imersão, todos os meses. Então são pelo menos, foram muito mais, mas pelo menos 120 treinamentos. Fora treinamentos regionais, treinamentos nacionais que a gente participava, treinamentos de nível internacional. Para quê? Para ter informação técnica. Tinha inspiração, tinha motivação, tinha convivência, mas tinha a informação técnica. Então, quando você pegava uma palestra, um treinamento com Prêmio Nobel de Medicina, por exemplo, como a gente já pegou, com alguns caras que têm o selo Best Doctor dos Estados Unidos, os melhores médicos dos Estados Unidos, que vão dar treinamento pra gente, com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Mário Maranhão, que dava treinamento pra gente, enfim, com os maiores biólogos do Brasil, com um cara que é da UFSCar, enfim. A gente pegava informação técnica e anotava tudo com assim, muitos detalhes. Para quê? Para chegar na hora de uma venda e a gente falar que o chá verde funciona queimando calorias porque ele tem a Camellia sinensis e é só a Camellia sinensis que tem o epigalo catequino galato. Se não tiver esse elemento, ele não vai fazer a função termogênica que o chá verde promete. E quando você fala uma coisa dessa, para o cara que é mais cético, você fecha a venda. Por quê? Porque você tem autoridade para falar sobre termos técnicos e você fala, a pessoa olha para você e fala, opa, esse conhece. Ele está me falando uma coisa que eu nunca imaginei. Então, dentro do que a gente vai vender, seja um carro, seja um balão, seja uma aula, seja uma roupa, cara, pouco importa o caminho que o combustível faz do tanque até o motor e a octanagem, o negócio que vai fazer com que o motor entre em combustão e por que ele faz isso e dá tantos cavalos de potência. Pouco importa. O que importa é a experiência do carro. Só que é importante você ter essa informação para meter autoridade no colo do cara. Quando você coloca autoridade na conversa, às vezes é esse pequeno detalhe que fecha o negócio. Entendeu? É importante você saber sim se aquela camiseta, aquela blusa, agora estamos no frio, né? Aquela blusa que esse cara está comprando para ele ou para o filho dele, ela é 100% algodão ou se ela tem uma mescla de algodão com outro tecido. É importante saber quantos fios tem um lençol que você vende, por exemplo. É importante saber quando você vai vender um balão, por exemplo, em quanto tempo dura o efeito do gás hélio. É importante, a Ju da aula de dança do ventre, ela entender, olha, que pode ser que depois da primeira aula você sinta alguma dorzinha, por exemplo, no joelho, se você hoje está fazendo uma pessoa sedentária e está começando hoje, por exemplo. Mas ela tem que demonstrar a autoridade que ela sabe já o que vai acontecer. Estou antecipando o futuro para você. Quando você tem autoridade,
Pode vir qualquer outra pessoa querer falar a mesma coisa que você fala, que aquilo não convence a cabeça da pessoa. Eu vou repetir. Quando você tem autoridade, quando você trabalha autoridade com dados técnicos bem fundados, pode vir outra pessoa falar algo parecido ou até a mesma coisa, que essa outra pessoa não convence esse cliente como você convenceu. Entendeu? Vou dizer uma coisa agora que vocês têm que guardar no fundo do coração de vocês. Em comunicação, o cantor é mais importante que a canção. Quando se fala em autoridade, eu estou falando disso aqui. Em comunicação, o cantor é mais importante do que a canção. Por que eu coloquei a foto do Roberto Carlos aqui? Porque as músicas que o Roberto Carlos tem, você pode colocar na boca de qualquer outra pessoa. Não fica igual como fica na boca do Roberto Carlos. E se outra pessoa regrava a música do Roberto Carlos, ninguém dá moral. Ninguém dá moral. Você imagina qualquer banda, qualquer dupla, qualquer cantor cantando "Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada". Nunca vai chegar aos pés do Roberto Carlos cantando "Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada". Por quê? Porque o cantor é mais importante que a canção. Entenderam? Partiu dele a autoridade de colocar essa música para rodar e fazer com que aquilo emocionasse todo mundo. Correto? E explicar que essa música é pro meu amigo Erasmo Carlos, nós fizemos tanta coisa junto. Então pode vir quem for, pode vir uns caras grandes aí, sei lá, Jorge Mateus, Gustavo Lima, Roupa Nova, não interessa. Se cantar essa música, por exemplo, "Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada", o pessoal fala: "Ih, para. Isso aí é com o Robertão. Você não vem querer imitar ele não, que pegou mal. Vai ficar feio". Entendeu? Por quê? Porque o Roberto Carlos criou uma autoridade em cima das coisas que ele faz. Do mesmo jeito que tem Roberto Carlos, tem Beatles, tem Rolling Stones, tem U2, qualquer outra banda que regravar uma música que é original desses caras, vai passar vergonha. Por quê? Porque em comunicação o cantor é mais importante que a canção. Por isso que você tem que ter autoridade no que você fala, por isso você tem que ter dados técnicos suficientes para passar para as pessoas e colocar na cabeça delas que você sabe o que está fazendo, você sabe o que está falando. E que qualquer outra pessoa que falar a mesma coisa depois de você para essa pessoa vai soar como uma imitação. Entende isso? Vai soar como uma imitação. Por isso que eu falo, em comunicação, o cantor é mais importante que a canção. Vocês vão lembrar sempre disso e vão ligar ao Roberto Carlos, por exemplo, as músicas dele em relação a qualquer outra pessoa cantando as músicas dele. Não é a mesma coisa. Elvis Presley, que mais? Raul Seixas. Não, cara, pode vir qualquer pessoa e gravar qualquer música deles. Como eu falei agora há pouco, os Beatles. Pode vir qualquer outra pessoa. Falei do Roupa Nova agora há pouco. Pode vir qualquer... Já tentaram regravar a música dos Roupa Nova. Ficou ridículo. Porque não adianta. Tem que ser daquele jeito, com aquela harmonia, com aquela turma, porque eles têm autoridade. Autoridade. Queen. Você pega as músicas do Queen, do Freddie Mercury, qualquer outra pessoa que for cantar, você fala assim, nossa, chega, traz o Freddie Mercury de novo. Não ficou legal, desculpa. Por quê? Por causa da autoridade. Correto? Então, para a gente relembrar, para uma boa comunicação é preciso dominar 3 coisas apenas. 3 coisas. Pô, tem uma série de outros detalhes que temperam essas 3 coisas, mas a base são essas 3 coisas. Te falando com experiência própria. Número 1, entender a teoria de Mehrabian. 7% são as suas palavras, 38% é seu tom de voz, 55% é a sua expressão corporal. Entender um pouco de rapport. Quando a pessoa chegou na tua frente, já analisa ela em 10 segundos. A postura dela, o tom de voz dela, a maneira como onde ela põe as mãos, se é no bolso, se ela cruza o braço, se ela põe a mão para trás. Imita essa pessoa, espelha essa pessoa. Quando você espelha a pessoa fala, uau, esse é dos meus. Posso confiar, posso assinar o cheque, posso passar o cartão, posso fechar o pacote, posso comprar, porque esse é dos meus. Ele pensa igual a mim, entendeu? Por quê? Porque o rapport, ele induz muito a expressão corporal. E 55% da parada é a expressão corporal. Entenderam? Por isso que o rapport funciona tanto. Isso, a teoria de Mehrabian explica isso. O rapport funciona tanto porque você espelha o comportamento da pessoa, o comportamento físico da pessoa, por exemplo, e não tem jeito, 55% do conjunto é responsabilidade da sua expressão corporal. Então, quando você pratica o rapport, você, de certa forma, está colocando a expressão corporal para falar mais alto. Você está espelhando a expressão corporal do cara, o tom de voz do cara também, o jeito de falar do cara, as palavras que às vezes ele utiliza. Mas o rapport é um espelhamento. Domina o rapport que você vai crescer demais na tua comunicação. Você vai prosperar demais, você vai fluir. As pessoas vão te ter como referência, entendeu? E
Por ser tido como referência, você passa a ser autoridade. E aí tudo que você fala, você virou o pai da criança, você virou o Roberto Carlos da coisa. Qualquer outra pessoa que falar a mesma coisa que você vai soar como imitação, entende? Vai soar como uma cópia barata, uma tentativa de ser igual a você e não conseguiu, correto? Então, meus amigos, tudo que a gente tem que fazer hoje, no que diz respeito à comunicação, é isso. Vamos lá. Ah, Júlia, o joelho não pode doer. Isso aí. Se o joelho doer no dia seguinte, pode parar, hein? Tem alguma coisa errada. Ok? Então, basicamente, quando se fala em comunicação, essas três coisas é o que a gente tem que dominar. Fora isso, pô, tem muito outros detalhes. Só que isso é um tempero, entendeu? O prato principal são exatamente essas três coisas aí.